Avante, galera! Vamos lá? Vamos continuar, então, a falar sobre a Resolução 564? Pessoal, então olha só. Nós vamos agora falar especificamente de cada capítulo da Resolução 564, tá? A gente fez aquela breve introdução para eu mostrar para vocês que realmente tem coisas muito importantes, né? Antes da gente estudar os nossos capítulos, que já foram cobrados em prova e que podem ser cobrados, tá? Então, olha só. Nessa aula, a gente vai estar falando do primeiro capítulo, capítulo dos direitos. E aí, pessoal, atenção, tá? A dica que eu já vou dar para vocês antes da gente começar as nossas aulas dos capítulos do Código de Ética. As bancas, o que ela vai fazer? Ela vai colocar um determinado artigo e vai te perguntar, é um direito? É um dever? É uma proibição? É uma penalidade? Isso é uma das perguntas que ela vai fazer. Ou ela vai falar assim, são direitos, exceto. Aí vai colocar vários direitos e um dever. Então, olha só, nós vamos ver especificamente cada um, mas na hora da sua prova, você sempre tenta fazer a pergunta, ou pelo menos colocar na frente do artigo a palavra direito, dever e proibição, para você não se perder e para você não errar a questão, ok? Então, vamos lá? Avante aqui comigo, olha. Capítulo 1 dos direitos, que nós vamos trabalhar, vai do artigo 1º ao artigo 23. Então, nós vamos estudar 23 artigos agora, que é o capítulo 1. Então, vamos lá. Capítulo 1 dos direitos. Artigo 1º. É um direito exercer a enfermagem com liberdade. Olha só, eu vou sempre começar a falar assim, né? É um direito exercer a enfermagem com liberdade, segurança técnica, científica e ambiental e autonomia, e ser tratado sem discriminação de qualquer natureza, segundo os princípios e pressupostos legais, éticos e dos direitos humanos. Lembra lá que eu falei, né, que ele considerava a Declaração dos Direitos Humanos acontecido na Convenção de Genebra? Olha aqui, ó, no nosso primeiro artigo. Tá vendo como ele considerou para escrever esse primeiro artigo? Então, é um direito exercer a enfermagem com liberdade, segurança técnica, científica e ambiental, além de autonomia, tá? Então, se ele colocar lá, é um dever exercer a enfermagem com autonomia, não é um dever, é um direito. É dever, ou melhor, desculpa, é um direito exercer atividades em locais de trabalho livre de riscos e danos e violências físicas e psicológicas à saúde do trabalhador, em respeito à dignidade humana e à proteção dos direitos dos profissionais de enfermagem. Então, olha só, é um direito exercer atividades em locais de trabalho livre de risco e dano, de violência física e psicológica, tá? Então, ele fala lá, exercer atividades em locais de trabalho livre de riscos, danos e violência física e psicológica é um direito. Ok, certo? Então, ó, mais uma vez, em respeito à dignidade humana, né? Então, ele traz aí, ele considera, né, os direitos humanos lá da Convenção de Genebra. É um direito dos profissionais de enfermagem apoiar ou participar de movimentos de defesa da dignidade profissional, do exercício da cidadania e das reivindicações por melhores condições de assistência, trabalho e remuneração, observados os parâmetros e limites da legislação vigente. Então, ó, ele pode apoiar e pode participar de reivindicação, né, por condição de trabalho, por condição de assistência e remuneração, isso é um direito dele, tá? Então, ele pode tanto apoiar como apoiar e participar, ou só participar, né, de reivindicações. Participar da prática multiprofissional, interdisciplinar e transdisciplinar, com responsabilidade, autonomia e liberdade, observando os preceitos éticos e legais da profissão. Então, é um direito participar da prática multiprofissional, interdisciplinar e transdisciplinar. Essa aqui, gente, esse artigo é um dos artigos que eles gostam de colocar muito como dever. É um dever participar da prática multiprofissional, interdisciplinar e transdisciplinar. Na verdade, não é um dever, é um direito.
associar-se, exercer cargo e participar de organizações da categoria e órgãos de fiscalização do exercício profissional atendidos os requisitos legais. Então, é um direito se associar, exercer cargos e participar de organizações da categoria. O que ele está dizendo? Está dizendo que é um direito você fazer parte do sindicato, que é um direito seu fazer parte do Conselho Regional ou do Conselho Federal, tá? Então, você tem o direito de participar de órgãos de fiscalização, órgãos de deliberação da categoria, tá? Então, é um direito seu poder participar de um sindicato, de um conselho regional da sua profissão, tá? Aprimorar seus conhecimentos técnicos científicos, ético-políticos, socioeducativos, históricos e culturais que dão sustentação à prática profissional. Então, é um direito seu, né, aprimorar seus conhecimentos técnicos, científicos, ético-políticos, socioeducativos, históricos e culturais. Até porque que é através de aprimorar esses conhecimentos, atualizar esses conhecimentos, que a gente consegue, né, sustentar a prática profissional. É um direito ter acesso às informações relacionadas à pessoa, família e coletividade necessárias ao exercício da profissão. Então, toda informação necessária para o exercício da profissão é um direito do profissional de enfermagem. É um direito do profissional de enfermagem requerer ao Conselho Regional de Enfermagem de forma fundamentada medidas cabíveis para obtenção de desagravo público, em decorrência de ofensa sofrida no exercício profissional ou que atinja a profissão. Então, olha só, né? Quando eu vou fazer um requerimento ao Conselho Federal ou ao Conselho Regional, aqui mais especificamente ao Conselho Regional de Enfermagem, eu tenho que ter, né? Eu tenho que ter fundamentado. Eu tenho que ser algo plausível. Né? Eu não posso querer requerer ao Conselho Regional de Enfermagem algo só porque eu acho que sofri, eu acho. Não, tem que ser algo fundamentado, tem que ser algo bem, né, de acordo com as normas éticas, tá? E aí é um direito. Se eu sofri uma ofensa, se eu sofri, né, uma violência no meu exercício profissional, é meu direito requerer ao meu conselho que sejam tomadas as devidas providências, que sejam analisados os fatos, ok? Artigo 9º. Recorrer ao Conselho Regional de Enfermagem de forma fundamentada quando impedido de cumprir o presente Código de Ética do exercício, o presente Código, a legislação do exercício profissional e as resoluções, decisões e pareceres normativos emanados pelo sistema COFEN-COREM. Então, quando, né, você está sendo obrigado a ir contra o seu código de ética profissional, quando você está sendo obrigado a ir contra a lei de exercício da sua profissão, quando você está sendo obrigado a ir contra uma resolução emitida pelo seu conselho, você tem que recorrer ao conselho, é um direito seu, para que os seus direitos, para que a sua, né, o seu cumprimento só seja realizado de acordo com as normas e preceitos éticos e legais. Tá? Então, se você, né, é obrigado a fazer algo que vá contra as normas da sua profissão, você tem que requerer, é um direito seu requerer, né, que o conselho, né, ele averigue, né, esse caso, tá bom? Artigo 10. Ter acesso pelos meios de informações disponíveis às diretrizes políticas, normativas e protocolos institucionais, bem como participar da sua elaboração. Então, quem aqui já ouviu falar nos famosos POPs? Lembra? Opa, deixa eu botar outra cor aqui. POP. O que é o POP? Protocolo operacional padrão. Então, é um direito seu ter acesso a esse protocolo operacional padrão. É nesse material onde a instituição fala como você deve agir em determinadas situações.
É nesse material que ele vai regulamentar algumas atividades daquela instituição. Então, você tem o direito de ter acesso a esse protocolo, mas também de participar da sua criação. Formar e participar da comissão de ética de enfermagem, bem como de comissões interdisciplinares da instituição. Né? Então, quando ele fala participar da comissão de ética interdisciplinar, tem uma comissão, né, de feridas aqui no hospital. Você tem o direito de participar dessa comissão. Tem um comitê de ética, você tem o direito de participar desse comitê de ética. Abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento, em razão do seu exercício profissional. Então, é um direito abster-se de revelar informações confidenciais, né, de que tenha conhecimento em razão do seu exercício profissional. Então, você tem o direito de se permanecer calado, né, sobre aquelas informações do qual você teve em detrimento da sua profissão. Artigo 13. Suspender as atividades individuais ou coletivas quando o local de trabalho não oferecer condições seguras para o exercício profissional e ou desrespeitar a legislação, ressalvadas as situações de urgência e emergência, devendo formalizar imediatamente sua decisão por escrito e ou por meio de correio eletrônico à instituição e ao Conselho Regional de Enfermagem. Então, você é enfermeiro de uma unidade. Aquela unidade está prestes, né, a ter o desabamento de um teto. Porque, né, teve uma infiltração, teve uma chuva e corre, né, risco tanto os profissionais quanto o paciente. Você, enquanto chefe da unidade, enquanto enfermeiro, como membro da equipe de enfermagem, você tem o quê? O direito, né, de suspender as atividades individuais e coletivas naquele local, certo? Exceto em caso de urgência e emergência, tá? Então você tem o direito. E quando você o fizer, você tem que comunicar tanto a instituição a quem você trabalha, né? Então você trabalha num posto de saúde público, você vai comunicar à Secretaria Municipal de Saúde, né? Você vai comunicar aos órgãos superiores a você. Você trabalha em instituição privada, você tem que comunicar aos órgãos. Talvez você não consiga, né, suspender, mas você comunica e comunica ao Conselho Regional de Enfermagem. Tá? Então, locais que trazem risco a indivíduo ou coletividade, você tem o direito de suspender, né, aquelas atividades. Artigo 14. Aplicar o processo de enfermagem como instrumento metodológico para planejar, implementar, avaliar e documentar o cuidado à pessoa, família e coletividade. Então, é um direito seu aplicar o processo de enfermagem. Exercer cargos de direção, gestão e coordenação no âmbito da saúde ou de qualquer área direta ou indireta relacionada ao exercício de enfermagem, tá? Então, direito seu exercer qualquer órgão de direção, gestão e coordenação, seja no âmbito como parte integrante da equipe de saúde ou como profissional de enfermagem. Conhecer as atividades de ensino, pesquisa e extensão que envolvam pessoas ou local de trabalho sob sua responsabilidade profissional. Então, né, é um direito seu, né, você é enfermeiro. Um estudante está desenvolvendo uma pesquisa ali naquele setor onde você trabalha, com autorização da chefia, com autorização do comitê de ética. Mas você, quanto integrante da equipe, enquanto enfermeiro, você tem o direito de saber que está sendo realizada essa pesquisa, como está sendo, né, e que ela passou por todos os processos, trâmites legais. Então, é um direito seu, como parte da equipe, né, saber, conhecer o que está acontecendo ali, o que está sendo estudado. Realizar e participar de atividades de ensino, pesquisa e extensão, respeitando a legislação vigente, tá? Então, é um direito seu realizar e participar de atividades de ensino, pesquisa e extensão, né, respeitando a legislação. É um direito ter reconhecida a sua autoria e participação em pesquisa, extensão e produção técnico-científica. Então, se você participou de um projeto de extensão, se você participou de uma pesquisa, você tem o direito de ser reconhecido como autor ou participante. Utilizar-se de veículos de comunicação
mídias sociais e meios eletrônicos para conceder entrevistas, ministrar cursos, palestras e conferências sobre assuntos de sua competência e ou divulgar eventos com finalidade educativa e de interesse social. Né? Então, hoje, com essa questão da mídia, né, a gente tem mesmo no Instagram, Facebook, Telegram, várias plataformas digitais, o YouTube, né, onde os profissionais eles divulgam, onde eles, né, falam sobre o seu trabalho, né, promovem o seu trabalho. É proibido isso? Não. Pelo contrário, é um direito, tá? Anunciar a prestação de serviço para os quais detém habilidade e competência técnico-científico-legal, tá? Então, atenção, você só pode anunciar o que você tem competência e habilidade para exercer. Isso daqui não despenca, isso cai, tá? Artigo 21. Negar-se a ser filmado, fotografado e exposto em mídias sociais durante o desempenho de suas atividades. Você tem o direito, tá, de negar a ser filmado. E na hora das provas ele coloca que é um dever, né? Então, cuidado, ou melhor, desculpa, ele coloca como sendo proibido, tá? É proibido você negar-se a ser filmado, fotografado e exposto. Não, né? É um direito seu negar. Então, cuidado, tá? Na hora das provas eles gostam de colocar que isso aqui é proibição, tá? E não é, tá bom? Artigo 22. É um direito recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal, ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade. Ah, eu sou um técnico de enfermagem e o enfermeiro mandou eu passar uma sonda vesical e eu não tenho habilidade para isso. Então, é direito seu, né, recusar. Na verdade, a gente vai até ver que tem, né, também como dever, né, na verdade é um dever seu não fazer algo que você não tem habilidade e conhecimento, tá? Mas do mesmo jeito é um dever, é um direito. Por quê? Porque isso é uma técnica que não cabe responsabilidade a você, de acordo com o exercício profissional. Então, você vai ter o direito, né, de se recusar a realizar a atividade e vai ter o dever de não realizar por não ter habilidades e conhecimentos para isso, ok? Artigo 23. Requerer junto ao gestor a quebra de vínculo da relação profissional quando houver risco à sua integridade física e moral, comunicando ao Corém e assegurando a continuidade da assistência. Então, quando você, né, tem algum risco à sua integridade física e moral naquele emprego, naquele serviço, você tem o direito de requerer a quebra do vínculo. E aí você tem que comunicar, né, que você requereu essa quebra de vínculo porque havia risco à sua integridade ao Corém, né, para que ele possa, né, fazer a devida fiscalização, para que possa ter a assistência, né, continuidade da assistência de enfermagem. Pessoal, então, são 23 artigos que falam sobre direitos, né? A gente vê que quando a gente coloca a palavra direito, a gente lê é um direito, né, negar-se a ser filmado, fotografado. Então, quando você coloca a palavra direito antes da leitura do artigo, fica mais fácil, né? Fica mais compreensível, né? Até porque são 119 artigos para cair na sua prova, tá? Lembrando que do artigo 114 ao artigo 119, que é a aplicação das penalidades, quando a gente chegar lá eu vou, né, dar uma dica para vocês, né? Porque como que eu vou saber, né, dos 113 artigos, qual é passível de multa, advertência, cassação, suspensão, censura? Então, né, a gente tem que aprender a fazer as questões de código de ética, porque são muitos artigos. Lógico que um ou outro a gente vai ver mais, principalmente quando a gente for ver nas aulas de questões, nos nossos materiais, vocês vão ver que tem alguns artigos que são mais cobrados. Então a gente lembra, a gente sempre vai ficar mais esperto com aqueles artigos. Tem alguns que a gente vai ver menos, né? E aí a gente precisa de algo para nos ajudar a compreender. Então eu sempre vou colocar a palavrinha direito, dever e proibição e ler e ver o entendimento como fica, ok? Isso daí vai facilitar você nas suas questões de código de ética profissional.
Fique por aí, que tem mais conteúdo, ainda temos mais capítulos a serem desenvolvidos. Espero você já já.